Deus. Amém, meu querido? Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Santo é o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o teu nome. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, meu querido. Boa noite, boa noite, boa noite a você que está me ouvindo aí. Você que está começando a ouvir esse estudo da palavra. Nós vamos falar hoje à noite sobre algo poderoso, que é a intercessão, e algo fundamental para a intercessão é a palavra de Deus. Então nós vamos ver algumas considerações aqui, algumas revelações sobre o que a palavra de Deus pode realizar no contexto da intercessão, né? Porque as pessoas têm uma ideia, né, muito genérica da intercessão, que é só orar e a gente ora, e realmente é isso, mas o conteúdo, né, o conteúdo que a gente utiliza na oração, ele tem que ter uma base. Se você não tiver uma base, a tua oração ela se torna deficiente, né? Muitas orações não são atendidas por causa dessa situação da palavra, né? A palavra de Deus, ela é uma palavra poderosíssima para a nossa vida e para o nosso ministério, né? A palavra de Deus, ela tem um poder de não só transformar a nossa vida, mas formar em nós um sacerdote, né? Uma sacerdotisa, que sejam fiéis, que sejam enriquecidos pelas revelações da palavra, né? Uma vez alguém falou que Deus, ele usa o conteúdo que a gente preserva, né? Por isso ele tem a intenção de que a gente possa absorver um conteúdo espiritual nas Escrituras, para que ele possa ter liberdade de trazer as revelações, não é verdade? Porque senão a revelação sem a palavra, ela tem um perigo de se tornar misticismo, espiritismo e outras cositas más. Então a palavra de Deus, ela vai nos manter seguros nas revelações, ela vai proteger a nossa vida de uma coisa chamada falsas revelações ou falsas profecias. Ou seja, quando uma palavra ela é liberada por um intercessor, a Bíblia diz que ela tem que ser julgada, mas nós não temos capacidade de julgar a palavra. Nós não temos, mas a palavra de Deus tem. Nós temos que passar essa revelação pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é exatamente aquilo que nos dá base para ver se aquela revelação está conferindo, né? Se está testificando, se aquilo está confirmando nas Escrituras. Então, as Escrituras são a base. Amém? Nós precisamos das Escrituras. Hoje em dia existe uma guerra muito grande para que as pessoas não absorvam a palavra escrita, a palavra que foi registrada nas páginas da Bíblia, e as pessoas acabam não estudando, né? Não é só na Bíblia, mas o alvo do inimigo não é que você não apenas não estude numa faculdade ou não estude em um curso, não se aprimore, não se prepare. Não, a função do inimigo é deixar cada um de nós ignorantes, ou seja, desconhecedores da palavra escrita de Deus. Porque Satanás não tem medo do meu diploma, não tem medo do meu curso.
Satanás não está nem aí se eu sou advogado, empresário, médico, ele não está preocupado com a minha formação acadêmica, não está preocupado com isso. Ele está preocupado da quantidade de escrituras que estão dentro de mim, né? E isso é importantíssimo, nós precisamos ter essa consciência. Satanás trabalha para que a gente desconheça as escrituras. Ele está trabalhando desde a infância, para que a gente não tenha vontade de estudar, vontade de aprender, e aí a gente leva uma vida cristã bem capenga, às vezes a gente está faltando alguma coisa, não sabemos o que são as escrituras. A escritura que vai me dar segurança na minha vida cristã, na minha vida espiritual, e vai me dar segurança para orar, né? Eu quero interceder por alguém, mas eu preciso ter uma base de intercessão. Eu preciso ter algo que seja vivo, algo que seja real, verdadeiro, né? Eu tenho que falar com Deus sobre coisas que Ele mesmo escreveu, né? Do jeito dele, com os pensamentos dele, com o ponto de vista dele, não com o meu. Senão eu vou orar e aquilo não está concordando com a palavra e, logicamente, aquilo que não concorda com a palavra não é respondido, e aí as nossas orações, elas ficam no vácuo, né? A gente não passa do teto a nossa voz. Então nós vamos orar, vamos ler alguns textos aqui, e eu espero que Deus nos ensine de maneira poderosa nessa noite. Amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque nós temos a palavra do Senhor, a palavra escrita e a palavra revelada do Senhor à nossa disposição nesses dias, na nossa nação. Te agradeço, Pai, porque a tua palavra pode falar conosco, pode nos tratar, ensinar, corrigir. Eu imploro, Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, os nossos corações sejam quebrantados e que o teu Espírito tenha liberdade de ensinar, Pai. Que cada um de nós receba a palavra que vem do Senhor, o ensino que vem do Senhor e a graça, porque a tua graça nos basta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Eu vou começar lendo um texto aqui, Mateus 22, 29. Jesus está discutindo com alguns fariseus a respeito da ressurreição dos mortos, porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, e aí começaram a discutir e perguntaram para Jesus para testá-lo, e ele disse uma frase importante, Mateus 22, 29, registrou essa frase para que a gente possa ter essa base importantíssima na questão da interpretação da realidade do mundo espiritual. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus, ele fala para os fariseus: vocês erram. E eu quero dizer, meu querido, ele está falando para pessoas que eram estudantes da palavra. Na realidade, eles não eram nem estudantes, eles já eram professores da palavra. Eles eram os teólogos, os pastores, os mestres, as pessoas que ensinavam o povo a palavra. Jesus está falando isso para pessoas que a vida delas era em torno das Escrituras, em torno da palavra. Então ele está falando assim: você erra porque você não conhece a palavra. Ele não está falando isso para uma pessoa como eu e como você, que somos leigos, né? Que somos pessoas que estão lendo a Bíblia aí, pedindo para Deus revelar as coisas para a gente. Não, ele está falando para pessoas que estudam, que se preparam, que eles vivem para isso, só fazem isso, né? Eles vivem para a palavra. Ele está falando: vocês erram quando vocês não conhecem as Escrituras, e vocês também erram quando vocês não conhecem o poder de Deus. Então, o que Jesus está falando? Ele está falando: olha, as Escrituras e o poder de Deus, eles precisam caminhar de maneira juntas. Ou seja, você não pode falar do poder de Deus desconhecendo as Escrituras. Então, ele coloca: você erra porque, primeiro, você não conhece as Escrituras. Você não conhece, em primeiro lugar, as Escrituras. Você não conhece as Escrituras, então você comete muitos erros no seu ensino, você comete erros nas suas orações, na sua intercessão.
Você está tão fissurado no poder de Deus que você esqueceu de examinar as Escrituras para entender exatamente o que a palavra diz sobre o poder de Deus, como eu posso administrar o poder de Deus, como eu posso administrar uma palavra profética, como que eu posso administrar todas essas coisas, o que Deus pensa, Deus registrou nas Escrituras, né? E as Escrituras, a palavra grega é grafo, aquilo que foi registrado, é muito importante, irmão. Jesus está falando assim, ele falou em outro texto, ele falou, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Então, nós precisamos examinar as Escrituras. O que é examinar uma Escritura? Você já fez um exame num laboratório qualquer, meu querido? Sabe o que é um exame? Um exame é quando a pessoa vai tirar o seu sangue, ela vai verificar o nível de sódio, de cromo, o nível dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e por aí vai, as vitaminas que você tem. Para isso, tem que fazer um exame profundo sobre o teu sangue. Tem que fazer um exame profundo sobre a tua pele, sobre o material biológico, sobre as pequenas células que você vai entregar para alguém examinar. O que Jesus está falando é exatamente isso. Você precisa examinar as Escrituras, você precisa absorver pequenas porções e examinar para descobrir a eternidade, para descobrir a vida eterna. Ou seja, a vida eterna está no exame das Escrituras. Você não pode simplesmente ler a palavra como se estivesse lendo o jornal. Você não pode ler a palavra como se estivesse lendo algo no Face que você nem lê direito. Se tiver um texto muito grande, você já muda. Né? Você já não tem paciência de ficar lendo aquele texto gigante. As pessoas ficaram muito superficiais no seu hábito de leitura. Então, elas não se aprofundam. Elas não conseguem mais examinar um texto. É só você perceber nas provas em colégios, nos exames vestibular, as pessoas elas recebem as provas e elas não examinam a pergunta que está sendo feita. E aí elas erram. Elas erram por quê? Porque elas não leram e não compreendem o significado daquela pergunta. Ou seja, se você não examinar a palavra, você também vai errar nas provas que você tiver da parte de Deus. Se você não examinar acuradamente, de maneira, uma lupa, irmão, como fazem os laboratórios, você precisa de um microscópio para poder entrar na palavra e absorver o espírito da palavra. Aquilo que a palavra pode te entregar, a palavra pode te entregar coisas poderosas, mas ela não acontece se você não examinar a palavra. Se você não examinar a palavra de maneira detalhada, você simplesmente vai viver uma vida de oba-oba. Quer dizer, você vive uma vida de ir na igreja, você vai no culto, você levanta suas mãos, você canta, mas se você não examinar as Escrituras, você não vai ser salvo, meu irmão. Por quê? Examinai as Escrituras, porque você cuida ter nelas a vida eterna. E aí, por que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque é muito simples. João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então perceba uma coisa, João está falando, olha, no princípio era o verbo. O que é o verbo? O logos. O logos, o verbo, a palavra logos, significa algo que foi falado, algo que foi dito, algo que foi pronunciado. No princípio era a palavra dita. Então a palavra de Deus é o logos, é o verbo. E no português você tem aqui o verbo. O que é o verbo? Verbo significa a palavra em ação, quer dizer, não é simplesmente uma teoria, mas é uma palavra que gera alguma mudança, algum resultado. E a Bíblia fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Né? E no versículo 14 de João 1 fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Então, o que que é a palavra? O que que é o Logos, meu irmão? Deus é a palavra. Deus a palavra. Deus é a palavra. A palavra é Deus. A palavra é Deus. A palavra, por exemplo, é eterna. Por quê? Porque Deus é eterno. A palavra é poderosa. Por quê? Porque Deus é poderoso. O poder está na palavra, por quê? Porque a palavra é Deus. Então nós temos que compreender que não dá para você separar a palavra de Deus, porque aqui está escrito, e o verbo era Deus. Então, Deus é o verbo. Em Apocalipse está escrito que o nome de Jesus é o verbo de Deus. Um dos nomes de Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então, se você quer conhecer Jesus, você precisa conhecer a palavra. Conhecer Jesus é conhecer a palavra. Por isso Jesus está falando, examina o quê? A palavra. Porque na palavra você vai encontrar a vida eterna. Ele está falando, se você olhar o verbo, se você olhar Jesus, a palavra, você vai ser salvo. Você tem que encontrar Jesus na palavra. Você não pode apenas conhecer um livro. Ele não está falando para você decorar um livro, meu irmão. Jesus não veio para te tornar religioso, para te tornar um cabeção que sabe tudo decore salteado. Jesus não veio fazer isso. Ele não veio te apresentar um livro. Ele veio te apresentar uma pessoa. Ele quer que você conheça uma pessoa. Ele quer que você conheça alguém e não algo. Intercessor conhece essa pessoa. Intercessor tem experiência com essa pessoa. Intercessor examina essa pessoa. Então nós temos que conhecer o Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, eu quero conhecer o Senhor. Então, como é que eu vou conhecer o Senhor? Eu vou dobrar os joelhos e vou falar, Senhor, eu quero te conhecer. Deus fala assim, tá bom, toma aí, ó. Examina as Escrituras. Examina as Escrituras. Se você não examinar as Escrituras, você nunca vai conhecer Jesus. E aí, quando alguém te perguntar quem é Jesus, você vai falar, não sei, é um profeta. Eu ouvi o meu pastor falar de Jesus, mas eu não conheço Jesus. Eu não sei quem é Jesus. É o Filho de Deus. Você conhece a teoria, você conhece o que falam sobre Jesus, mas você não sabe quem é a pessoa. Por quê? Porque você não examina as Escrituras. Você não ama as Escrituras. Sabe como é que você ama a Deus? Vou te dar uma dica, você precisa amar a palavra de Deus. O salmista, o Salmo 119, ele é rico em quanto amo a tua palavra. O Davi falava, eu amo a tua palavra. Uma pessoa que ama a palavra de Deus. O Davi fala assim, eu amo os teus mandamentos, eu amo as tuas promessas. Eu anseio pela tua correção, anseio pelos teus princípios, Senhor. Porque eles me enchem de sabedoria, eles me enchem. O que Davi estava experimentando? E Davi era um salmista. Davi era um salmista, meu querido. Um salmista que ansiava em conhecer a palavra de Deus. Um salmista que conhecia a Bíblia. Um salmista que amava de paixão a palavra. Então ele tinha tempo com a palavra, tinha tempo com os mandamentos, valorizava aquilo que está escrito. Não é apenas mais um livro de autoajuda, não é um livro onde tem os números da Mega Sena, não é um livro que vai me fazer prosperar, é uma pessoa. É uma pessoa. E quando você olha para as Escrituras como o verbo, como uma pessoa, como Deus, você começa a respeitar a palavra como Deus. Você começa a respeitar os princípios da palavra. Você começa a temer a palavra de Deus. Porque Deus é verdadeiro, a palavra é verdadeira. Deus é amor, a palavra é amor. Deus é justiça, a palavra é justiça. Deus é a rocha, a palavra é a rocha. Não dá para você separar uma coisa da outra, meu querido.
Não dá para você chegar para Deus e falar assim, Deus, quero te conhecer. Deus fala assim, mas eu te dei a Bíblia. Eu te dei a Bíblia. Examinai as Escrituras. Quer atingir a eternidade? Examina as Escrituras. Intercessor que não examina as Escrituras não conhece a Deus. Está falando com alguém que não conhece. Por isso a palavra de Deus diz, muitos me dirão aquele dia, Senhor, nós não profetizamos, nós não, o poder de Deus. Então, mas eu nunca te conheci. Eu não te conheci. Eu não te conheci. Você não me conheceu. Você não sabe quem sou eu. Eu não sei quem é você. Por quê? Porque você não examinou as Escrituras. Você não guardou os mandamentos dentro do seu coração. Você não se fez um com a palavra. Você não viveu a palavra. Não é uma questão de saber no seu cérebro, irmão. Não é uma questão de você conhecer na teoria. Você que é casado, por exemplo. Você conhece o teu marido. Você conhece a tua esposa. Mas como que você conhece a tua esposa? Por um livro? O pai dela te deu está aqui o livro, você vai conhecer ela se você ler esse livro. Não. Você conhece a tua esposa? Você conhece o teu marido? Da vivência. Passaram por muitas situações boas e ruins. Se você passar a sua vida, as situações da sua vida com a palavra, você vai começar a criar relacionamento com Jesus, que é a palavra. É uma pessoa. Você não percebeu que a Bíblia é uma pessoa? E quando você não quer ler a Bíblia, você está rejeitando se relacionar com essa pessoa. Um dia que eu me converti, um pastor me deu uma Bíblia. Só que ele foi me dar a Bíblia e ele fez uma cerimônia na casa dele. Falou, não, a cerimônia da entrega da Bíblia para o recém-convertido. Eu pensei que eu estava entrando em alguma irmandade, alguma seita, alguma coisa assim. Mas não, o que ele estava fazendo, ele estava valorizando a Bíblia, a palavra de Deus. E eu peguei aquela Bíblia, era uma Bíblia pequenininha, com zíper, aquela bem simples. Né? E eu mal vi a hora de ler o que estava escrito ali. Eu já tinha aprendido coisas da Bíblia quando era criança. Mas eu peguei o busão no dia seguinte para trabalhar e eu não largava aquela Bíblia de jeito nenhum. Li ela de capa a capa. E eu lembro que a primeira coisa que eu li foi o que ele me falou, você começa lendo Mateus, começa a ler os evangelhos. E eu li o Sermão da Montanha de Jesus. Aquele Sermão da Montanha, irmão, começou a mudar a minha vida. Então, eu estava lendo um livro. Eu gostava de ler, gosto de ler. E eu estava lendo um livro. Eu queria saber o que estava escrito naquele livro. Mas no momento que eu comecei a ler o livro, aquele livro começou a confrontar as minhas atitudes. E eu comecei a ser transformado por causa da leitura daquela Bíblia. E aquilo foi me trazendo mais para perto da Bíblia. Por quê? Porque aquilo entrava dentro de mim. Então, se você não se fizer um com a Bíblia, se você não deixar que a Bíblia ministre a tua vida, se você não deixar que as palavras de Jesus entrem no teu coração, se você não buscar, eu quero entender, eu quero saber, eu quero, Senhor, eu quero saber o que é tão precioso nisso aqui. Você nunca vai ter. Você vai ler como todo mundo lê, você vai saber como todo mundo sabe, mas você não vai conhecer. Então hoje nós estamos numa nação que tem Bíblia para tudo quanto é lado. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia no papel, tem Bíblia no jornal, tem Bíblia no Facebook, tem palavra de Deus aqui não falta. Agora, pessoas que se façam um com a palavra, é isso que Deus quer. Deus quer que você o conheça. Você não vai conhecer Deus, a não ser pelo caminho que Ele te deu. Ah, mas eu conheço Deus através... Eu conheci Deus através da minha esposa? Não, ela orou por mim. Foi um instrumento de Deus na minha vida para me colocar, mas conhecer Deus é aquilo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito.
Amém ou não amém? Intercessor tem que ter conhecimento da palavra. Tem que ter conhecimento da Bíblia. Tem que estar preparado para se apresentar diante de Deus. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, porque tu, intercessor, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Quando você trata a palavra, o conhecimento vivo da palavra de Deus de uma maneira, essa maneira que você está tratando a palavra é a mesma maneira que a palavra vai te tratar. Né? A própria palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, vamos ilustrar o que é se chegar a Deus e Ele se achegar até você. É simples. Põe um espelho na tua frente. Se você se aproximar do espelho, a tua imagem vai se aproximar de você também. Se você se afastar da sua imagem, a sua imagem vai se afastar também. Então Deus é assim. O que você faz com a palavra vai fazer com você. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também. Quem sou eu? A palavra. Porque você rejeita o conhecimento, eu também te rejeito, para que você não seja um sacerdote. Eu te rejeito, porque você está rejeitando a palavra. Quem rejeita a palavra, rejeita Deus. Quem rejeita a palavra, rejeita quem Deus é. Então, olha só, meu querido. É mais fácil do que você imaginou. Você tem uma Bíblia que está lá no Salmo 91, tudo amarelado na página Salmo 91, pegando pó, pensando que aquilo vai te proteger. Você está desprezando a palavra? Porque você me despreza, eu também te desprezo. Deus é assim. Deus é assim. Amém? Então, meu irmão, muitas coisas que nós estamos passando nesse tempo é fruto do que nós fizemos com a palavra. E o que nós fizemos com a palavra, nós fizemos contra o próprio Deus. O que você faz com a palavra, você está fazendo com Deus. O que eu faço com a palavra, eu estou fazendo com Deus. Se eu amo a palavra, Deus vai me amar. Deus é bom. Apocalipse 3:10. Estou falando com o intercessor, amém? Então, Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Porque você guardou a palavra da minha perseverança. Apocalipse 3:10. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então presta atenção, meu querido, presta atenção. Apocalipse está escrito: porque você guardou a palavra, porque você guardou a palavra. Eu também, porque você guardou a palavra, eu vou te guardar. Se você me guardar, eu vou te guardar. Então, porque você guardou a palavra, agora, com toda essa provação que veio sobre todos os habitantes da terra, irmão, aquele que guardou a palavra lá atrás, hoje a palavra está guardando ele nessa provação. É uma palavra. Por que algumas pessoas estão sofrendo menos, outras pessoas estão sofrendo mais? Por que alguns irmãos estão sofrendo menos e outros estão sofrendo mais? Porque alguns irmãos desprezaram a palavra está desprezando eles. Outros guardaram a palavra e a palavra está guardando eles. Então o relacionamento que você tem que ter é com a palavra.
Porque você não sabe se vai ter uma segunda onda de pandemia, se vai ter guerra, se vai ter tribulação, se vai ter fome, perseguição. Não importa, irmão. Você tem que fazer com a palavra aquilo que você quer que a palavra faça com você. Se você não fizer isso com a palavra, não começar a fazer isso agora, você nunca vai desfrutar de uma cobertura da palavra. Porque você guardou a palavra, eu te guardarei na hora da provação. Ah, mas quer dizer então que não adianta eu ir na igreja? Se você não guardar a palavra, meu irmão, você não vai nem para o céu. Se você não tiver a palavra, você não vai ter salvo. Examina as escrituras, porque nelas tem a vida eterna. E como é que você vai para o céu se você não tem a palavra? E você está preocupado com o que você vai ganhar ou deixar de ganhar na terra por causa da igreja que você vai? Você está maluco? Você erra porque você não conhece a palavra. O problema não é o que a igreja pode ou não fazer por você. O problema é o que você está fazendo com a palavra na sua vida. Como que você recebe a palavra quando alguém está pregando na tua igreja? Como que você recebe a palavra quando alguém está ensinando na tua igreja? Como que você recebe a palavra de Deus no teu coração? Se você desprezar, você vai ser desprezado. Você vai ser desprezado. Então, quem rejeita o conhecimento da palavra, rejeita quem Deus é. Além de rejeitar quem Deus é, compromete a linhagem sacerdotal. Porque esqueceste da lei do teu Deus, você se esqueceu da lei. Eu me esquecerei dos teus filhos. Vou me esquecer dos teus filhos. Então, do jeito que você lida com a palavra, é o jeito que a palavra vai lidar com você. Então, quando você rejeita a palavra, você compromete a próxima geração, você compromete a linhagem sacerdotal. Aí o teu filho não te obedece, a tua filha não te obedece, o teu filho não recebe palavra, por quê? Porque você esqueceu da palavra. Aí Deus fala assim, não, eu não vou transferir o chamado para os teus filhos. Não vou transferir a unção para os teus filhos. Eu não vou transferir o legado para os teus filhos, porque você se esqueceu da palavra. Isso é a Bíblia que está dizendo, é Deus que está dizendo. Ele está falando, o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. E como que ele é destruído? Ah, perdi o emprego. Não é isso, não é destruição não. Destruição é quando o teu filho não recebe o teu chamado. É quando a tua filha não recebe a tua vocação. É quando eles não têm direito à herança espiritual. Isso é uma destruição. Meu povo perece por falta de conhecimento. E aí, Deus está falando com os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Pastores, apóstolos, profeta, evangelista, mestre e intercessor. O povo tá destruído. Aí ele fala, sacerdote. Por que ele está falando com o sacerdote? Porque quando Deus vai falar com uma pessoa coletiva, um grupo de pessoas, ele vai falar com um representante dessas pessoas. Por que o povo está sendo destruído? Por falta de conhecimento. E por que conhecimento não veio na vida do povo? Porque o sacerdote rejeitou. Porque o sacerdote esqueceu. Porque o sacerdote ele não ensinou a palavra de Deus. Porque o sacerdote aboliu o ensino correto da palavra. Porque ele esqueceu da palavra de Deus. O povo não tem o conhecimento. Porque o conhecimento vem pela boca do sacerdote. Conhecimento vem pela boca do sacerdote. A Bíblia diz assim que do sacerdote o povo tem que buscar o conhecimento. O povo tem que buscar o conhecimento da boca do sacerdote. E o que a gente vê hoje é muitos sacerdotes sem conhecimento. E aí, que povo que ele vai produzir? Ele vai produzir um povo que perece por falta de conhecimento, porque ele não tem conhecimento para ministrar. Como que ele vai interceder por alguém? Como que a cobertura dele vai dar certo? Ele está comprometendo aquele povo
e deixando o povo para ser destruído. O diabo pode destruir, o mundo pode destruir. Por quê? Porque falta o conhecimento que não veio do sacerdote. Sacerdote que não se preparou, não estudou, não lê a palavra, não vai buscar a revelação, parou de aprender porque tem o título, parou de aprender porque é intercessor, parou de aprender porque é diácono, parou de aprender porque já tem, sei lá o que, um terno, uma gravata, parou de aprender porque está pregando, meu irmão. Você está comprometendo o teu povo. Quando que o sacerdote para de aprender? Nunca. Nunca. O povo perece porque falta o conhecimento por causa do sacerdote desse povo. O sacerdote rejeitou. E Deus fala assim, eu não vou comprometer meu povo com a sua linhagem. Você abandonou minha palavra, os teus filhos não vão apacentar meu povo, os teus filhos não vão profetizar sobre meu povo. Não vão. Por quê? Porque você não está deixando nada para eles de palavra. Ah, mas eu estou deixando uma unção. Meu irmão, unção, ela permanece em você. Mas se você não conhece a palavra, você vai ser rejeitado, os seus filhos serão desprezados. Os seus filhos. Não tem nada mais importante que a palavra. Nada. Então, o sacerdote que não estuda, está rejeitando a palavra. O sacerdote que não aprende, está rejeitando a palavra. Está desprezando a palavra. Não preciso. Eu não preciso. Então você é intercessor, você pensa que você não precisa aprender mais nada, porque você já ora pelo culto e Deus fala com você? Você está ficando tão longe de Deus que daqui a pouco o teu sacerdócio será rejeitado. A tua oração vai parar de fazer efeito. Então, se você não quiser que o seu sacerdócio acabe, volta para a palavra. Volta para a palavra, irmão. Volta para a palavra. Quem rejeita o conhecimento da palavra também sai desarmado para a batalha. Como é que o intercessor vai para a batalha sem o escudo da fé? Sem a espada do Espírito? Como que o intercessor, por exemplo, se você e eu, imagina, com o conhecimento pequenininho que a gente tem, tivesse no deserto e o diabo chegasse para você e falasse assim, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que você ia falar? Pedra! Eu tenho unção. Pedra! Transforma em pão. O que Jesus fez? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como que Jesus derrotou o inimigo no deserto? Com a espada do Espírito. Com a palavra. Como que você vai para frente do diabo e fala assim, sai! O diabo fala, por que eu tenho que sair? Porque eu estou mandando, tá? Você não é ninguém. Não vou sair. Ainda vou tirar tua roupa, vou te bater e você vai sair daqui nu, envergonhado. Eu vou te envergonhar. Por quê? Porque você não conhece a palavra. Então, quando a gente não conhece a palavra, a gente vive por aquilo que a gente vê. Como é que a gente quer ter uma intercessão que vai interceder o que Deus pensa se a gente não lê, não conhece quem Deus é? Você é casado, você sabe como a tua mulher pensa. Ou pelo menos deveria. Você sabe como o teu marido pensa. Por quê? Você já tem muito tempo com ele. Ó. Quando você tem muito tempo com uma pessoa, você já pensa igual àquela pessoa. Agora, quanto tempo você tem com a palavra? Quanto tempo você tem meditando na palavra, examinando a palavra? Coloca a palavra ali no laboratório. Pega lá o microscópio e fala assim, deixa eu dar uma olhada aqui em João 3,16. Você vai perceber que a palavra, ela vai criar vida. E você vai conhecer a pessoa. E não o conceito, a teoria, a lei, o mandamento. Não, eu quero ver o mandamento. Você vai ver o mandamento, irmão. Vai ler o Código Penal. Vai ler o Código Penal. A palavra não é uma palavra que vai te transformar no pode ou não pode. A palavra é uma pessoa. Você tem que saber que essa pessoa te ama. E você tem que conhecer essa pessoa. Foi para isso que a palavra se fez
carne para entrar dentro de você, para entrar no teu espírito, para entrar no teu coração, para transformar você. Então, se você não tem tempo com a palavra, se você não tem meditação na palavra, se você não acorda meditando um texto bíblico, se você não está nem aí, se você está pensando em pecado, pensando na morte da bezerra, pensando na pandemia, pensando na política, se você está pensando em um monte de coisa, menos na palavra, irmão, você está desprezando. O salmista falou assim, olha, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não fica no Face, não fica no não sei aonde, vendo bobrinha, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Para essa pessoa que tem prazer na lei, a palavra de Deus não é peso. Não é peso. Por que você não lê o Salmo 119? Você vai sair apaixonado, você vai ler esse salmo, lê em voz alta, você vai começar a ler, você vai conhecer um homem que conhecia Deus. E porque ele conhecia Deus, ele fez o maior salmo da Bíblia, Salmo 119. E nesse salmo ele só fala de uma coisa: a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. O Davi, ele tinha vitória. Por quê? Porque ele conhecia a palavra. Porque ele tinha prazer na palavra. Por isso ele escreveu. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai ser frutífero e tudo o que ele fizer vai prosperar. Quer dizer, se você amar a palavra de Deus, a palavra, ela tem poder para te amar. Ela tem poder para te honrar, para te presentear. Você não vai precisar de ninguém, irmão, porque você tem uma palavra, você tem Jesus. Jesus é o grande eu sou. E quando você vai orar, a palavra e você são um. E quando você ora, tudo que você orar, se as minhas palavras, Jesus falou, se as minhas palavras estiverem em vós, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, eu preciso de dinheiro, você precisa da palavra. Porque com a palavra, tudo que você pedir em oração vai ser feito. A tua intercessão vai ser atendida. O teu sacerdócio vai ser efetivo. Vai ter resultado, irmão. Você está cansado de orar, porque você está orando de acordo com a tua mente. Você está orando você está falando com uma pessoa que você não conhece, meu querido. Aí você vai pedir as coisas para Deus e você fala assim, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero trazer alguma coisa no teu coração, quero trazer uma revelação, mas você não tem conteúdo. Intercessor, você tem que ter conteúdo. Você tem que ter o grafo, tem que ter as escrituras. Examinar as escrituras. Porque nela você vai encontrar a vida eterna. Você tem que se fazer um com Jesus. Você tem que deixar as palavras dele entrar no teu coração. Né? Você quer, faz um autoexame. Um autoexame é assim, quando você vai falar com alguém, percebe o que está saindo da tua boca. Perceba, irmão, porque eu já percebi as coisas que saem da minha boca. De vez em quando só sai cobras e lagartos. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a Bíblia fala, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora, eu nem conheço a palavra, como é que eu vou vencer o pecado? Como que eu vou controlar o que sai da minha boca? Se eu não medito na palavra. O que é meditar na palavra? Meditar na palavra é examinar a palavra, meu irmão. É a mesma palavra que está escrito assim, não atarás a boca ao boi que debulha. O que é o boi que debulha? O boi que debulha é o sacerdote que está ruminando a palavra. Ele está perscrutando a palavra, examinando a palavra, buscando vida eterna. Para quê? Para que o povo não seja destruído por falta de conhecimento. O sacerdote está ali absorvendo revelações,
atuais. A palavra é viva, a palavra é uma pessoa. Ela vai te conduzir no meio de uma pandemia, vai te conduzir no meio de uma doença, vai te conduzir no meio de um câncer, vai te conduzir no meio de tudo que você passar, irmão. Passou por situações, a palavra vai te conduzir. Você tem que ser conduzido pela palavra. Se você não for conduzido pela palavra, irmão, você vai ser enganado. Enganado pelo diabo, enganado pelo mundo, enganado pelos homens. Vai ser enganado. Entende? Então, o intercessor que não tem a palavra, como que ele vai pedir algo a respeito de outra pessoa? O sacerdote precisa ter conhecimento. Sem conhecimento, o sacerdote é rejeitado. Por quê? Porque ele está rejeitando o poder da sua oração. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que fecha os teus ouvidos para o ensino da palavra, até a sua oração será abominável. A oração dessa pessoa que fechou os ouvidos para a palavra, quando ele começa a falar, Deus fala: olha uma abominação chegando. Olha uma abominação. O que é abominação? É algo terrível. É um altar, ele levantou um altar ali profanado. É um altar que estranho, fogo estranho, isso é abominação. A oração virou uma abominação. Por quê? Porque o cara fechou os ouvidos para a palavra. Ele acha que sabe tudo. Eu acho que sei tudo. Não preciso mais aprender nada. E é assim que uma igreja começa a esfriar. A igreja só esfria porque o conhecimento esfriou. Né? Outro dia a gente estava conversando com o apóstolo faz uns anos aí, ele falou, falei, não tem mais escola bíblica. Não tem mais escola bíblica. Não tem. Não tem. Ou é culto, um seminário, uma conferência. Não tem escola bíblica. Escola bíblica é lugar de examinar o negócio. Ninguém faz mais isso. Onde você vê a escola bíblica? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Ah, porque está fora de moda. Agora o lance é ir para o inferno. O diabo está tirando o equipamento da igreja. O diabo está tentando apagar a igreja. E aí ele apaga o ensino. Duas áreas que o diabo tem que apagar numa igreja. Qual que é, pastor? É o louvor? Não. Não é o louvor. Deixa tocar. Deixa cantar. Isso para ele tranquilo. É o que? É pregação? Não é pregação não. Ele não ataca a pregação. O que o diabo ataca na igreja? Duas coisas. Primeiro, ele ataca o conhecimento da palavra viva de Deus. Isso ele ataca. Ele precisa impedir que as pessoas cresçam no conhecimento de Deus. E a segunda coisa é a oração. E são as duas coisas mais difíceis numa igreja, mais difíceis nesse tempo. Você entra na igreja, quanto de oração e de conhecimento tem aquela igreja. Você vai ver quanto poder tem aquela igreja efetivo contra o diabo. Então, você pode fazer o que quiser na igreja, meu irmão. Se você não tiver ensino da palavra, se você não tiver conhecimento da palavra e não tiver oração, a igreja está destinada à destruição. Então, o cara que é intercessor, ele tem que ter o conhecimento, porque não adianta orar se você não tem conhecimento. Porque aquele que fecha os ouvidos para o conhecimento da palavra, até a sua oração será abominável. Então, meu querido, eu quero fazer um convite para você que é intercessor, que Deus está falando com a gente a seguinte palavra: eu te amo. Agora você me ama? Ele está convidando você a cumprir o primeiro mandamento. Você precisa amar a Deus. Eu preciso amar a Deus. Intercessor que não ama a Deus é intercessor que não ama a palavra de Deus. Não conheço a Deus. Por quê? Porque você não lê a palavra. Você não conhece os fundamentos. Você não conhece as doutrinas. Você não conhece o que é batismo. Você não sabe quais são os batismos que existem.
você não sabe o que é imposição de mãos, você não sabe de onde que vem o óleo, você não sabe de onde que vem a autoridade do nome de Jesus, por que o nome de Jesus tem autoridade, você não sabe a história de Israel, o pastor está pregando, hoje, meu irmão, hoje, eu vou interceder por um culto, aí eu intercedo, Senhor, traz a tua palavra, aí sobe o pastor, sobe o irmão que vai pregar, e o irmão, ele fala, mas nada da palavra. Ele distorce o texto bíblico. Não tem poder. Deus não tem compromisso com essas palavras. Deus não tem compromisso com essas pregações, com esses ensinos. Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, deixa eu ler um texto para você aqui. 2 Timóteo 2,15. Esse texto aqui é muito forte. Ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. E grava bem essa palavra. Aprovado. Aprovado. Procura apresentar-te a Deus. O que o intercessor faz? Ele se apresenta diante de Deus. Eu vou me apresentar diante de Deus como? Aprovado. Procura, Timóteo, procura se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha só que forte essa palavra, irmão. Não dá para você se apresentar a Deus sem a palavra. Não dá para você levantar altar a Deus sem a palavra. Até o Elias, o grande profeta Elias, ele foi lá e restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. E quando ele ora, ele fala, Senhor, que esse povo saiba que segundo a tua palavra é que eu fiz estas coisas. Aí a oração dele teve resultado. Por quê? Porque ele fez aquele altar segundo a palavra de Deus. Ele tinha conhecimento. Ele levantou um altar que desceu fogo porque ele tinha conhecimento. Você vai levantar um altar que não tem conhecimento, não vai ter resposta, irmão. Procura se apresentar a Deus aprovado. Essa palavra aprovado aqui, ela é uma palavra que eu estava estudando sobre ela. Mas a palavra aprovado tinha uma ligação com o sistema bancário da época. Então, no mundo antigo não tinha dinheiro, papel, moeda, não tinha celular, não tinha banco, não tinha TED, DOC, não tinha nada disso. Era tudo com base nas moedas. Moedas. E as moedas eram cunhadas. Moedinhas. Né? Tinha moeda de ouro, moeda de prata, moeda de bronze. Tinha essas moedas. E essas moedas elas circulavam no comércio, nas feiras. E o que a palavra aprovado quer dizer? Tinha uns homens que recebiam as moedas e trocavam essas moedas. É como se fosse uma casa de câmbio na época. E as pessoas, elas tinham a mania, isso não é uma mania só daqui de hoje, de falsificar as moedas. Eles falsificavam a cunhagem das moedas. E aí eles vinham para esses homens, e os homens, eles recebiam as moedas falsificadas, com a inscrição e o busto lá do César. Eles recebiam aquela moeda, mas eles sabiam que moeda era falsa e que moeda era verdadeira. Ele sabia. E esse homem que sabia, e quando esse homem ele pegava uma moeda falsa e ele falava assim para a pessoa que estava entregando aquela moeda falsa para ele, olha, eu não recebo moeda falsa. E devolvia a moeda para essa pessoa. Então o povo chamava esse que fazia isso, que não recebia moeda falsa, de uma pessoa aprovada, ou no grego dokimos. Quem que é aprovado? Aprovado é aquele que não recebe moeda falsa. Consequentemente, ele não vai transferir essa moeda falsa para outros. Ou seja, eu não vou receber um dinheiro falso e vou prejudicar os outros, sendo o veículo pelo qual esse dinheiro falso passa para outras pessoas. Até que uma pessoa possa ser presa por causa do dinheiro falso. Ou seja, eu
fui o motivo da prisão daquela outra pessoa. Por quê? Porque o que eu peguei na minha mão era falso. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Uma pessoa que não recebe doutrina falsa, que não recebe nada que não esteja escrito na palavra, irmão. Do que não está escrito na palavra, você rejeita, porque aí você vai ser aprovado. Para você reconhecer se algo é falso ou verdadeiro, você tem que conhecer a palavra. Intercessor que recebe a revelação, mas não conhece a palavra, ele é enganado pelo diabo. Revelação falsa, visão falsa, sonho falso, falsa profecia. Isso aí está acontecendo, meu querido. Eu vejo assim hoje, últimos dias, falsos cristos, falsos profetas, tudo isso aí já tem. Mas eu vejo a falsa profecia exatamente desse jeito. Existe a falsa profecia e existe o falso profeta. Existe o falso profeta, o cara só fala o que é falso. Ele só comercializa moedas falsas. A moeda parece que tem um valor, mas não vale nada. Não vale nada. Ele prega algo que não vale nada. Então ele contamina os outros com o que é falso. Isso é um falso profeta, é um falso mestre. É um cara que o que ele está falando não confere com quem Deus é. O que ele fala não confere com quem Deus é. Não é, né? Ele não é aprovado. Agora tem o cara que ele é aprovado. O que ele faz? Ele recebe de Deus. E o que ele recebe de Deus, ele transmite. Ele é uma fonte daquilo que é verdadeiro. A oração dele tem poder. Ele não é um profeta falso. Existem pessoas que recebem uma moeda falsa e passam para outras pessoas, mas eles não são contrabandistas de moeda falsa. Eles são laranjas. Então alguém pode falar uma falsa profecia, mas não é um falso profeta. É porque o cara é um laranjão. Tanto o falso profeta quanto o cara que fala uma falsa profecia, o que está faltando para eles? A palavra. O conhecimento da palavra. Por isso, em círculo de oração, em grupo de intercessão, você tem que ter o conhecimento, senão a pessoa vai trazer uma profecia ali que não confere com Deus. Vai falar uma falsa profecia, vai liberar palavras de maldição, vai liberar uma palavra que não vem do coração de Deus. A palavra que o apóstolo colocou agora, a palavra que sai da boca de Deus, essa não volta vazia. E o cara não é boca de Deus, ele não recebeu a palavra de Deus. Ele tem uma interpretação errada do Evangelho. Ele não conhece Jesus. Não conhece Jesus. Então, meu irmão, nós temos que ter um temor. 2 Timóteo 2,2 diz assim: e o que de minha parte ouviste, o que da minha parte você ouviu, através de muitas testemunhas, isso mesmo, não outra coisa, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, a palavra, ela vai de boca em boca. Ela precisa ser uma coisa viva. Paulo está falando assim: você lembra que eu te ensinei? Você lembra das palavras que eu te falei? Essas palavras, essas mesmas palavras, transmite para outras pessoas, mas você não pode transmitir para qualquer pessoa. Você não pode forçar uma pessoa a receber algo tão precioso. Você não pode dar pérola aos porcos. Você não pode dar as coisas santas aos cães. Por quê? Porque você tem que procurar homens fiéis, que não vão alterar, não vão adulterar a palavra. Então, o que você recebeu de mim, Timóteo, transmite para pessoas, mas você tem que procurar. Primeira coisa, antes de ensinar, eu tenho que saber se você vai ser fiel. Se você não vai manipular a palavra. Porque se você manipular a palavra, eu não vou ser cúmplice do teu pecado. Transmite a homens fiéis, porque esses homens, eles vão precisar ser aprovados e transmitir isso para outras pessoas. Amém, meu querido? Então, sem a palavra, não tem intercessão. Ah, mas não é só dobrar o joelho e orar. Se você fizer isso, você vai ser ouvido por Deus. Mas você vai ser ouvido por Deus na medida do teu conhecimento. Se você tem um conhecimento pequenininho,
a tua oração não vai muito longe. Se você não tem um coração de discípulo, nem adianta falar com Deus. Porque Deus não fala com quem já sabe tudo. Deus não responde a oração do cara que sabe mais que ele. Você sabe mais que eu. Você não precisa de mim. Então, se você for um discípulo, por isso a Bíblia fala, ide por todo mundo e fazei discípulos. O que é um discípulo? É um cara que aprende. É uma pessoa que aprende, irmão. Uma pessoa que o interesse do discípulo é aprendizado. Então a igreja, ela começa a decair quando o aprendizado cai. E aí aquele aprendizado que veio, em um certo tempo, ele começa a ficar velho. E a igreja fica velha. E fica estacionada naquilo que é o passado. E ela não cresce. Porque está faltando escola bíblica, está faltando instituto bíblico, está faltando conhecimento. As pessoas precisam de conhecimento. Elas precisam de Jesus, né? Então, Jesus é conhecimento. Jesus é o verbo. Você não vai colocar Jesus nas pessoas, a não ser pelo conhecimento. Jesus entra na tua vida e na minha vida pelo conhecimento. Jesus não entra na minha vida como um demônio que entra e bagunça, não. Ele vai entrando na medida em que eu vou buscando enquanto eu posso achar. Quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu busco conhecimento, mais cheio de Jesus é você. Aí eu posso dizer assim, eu sou um pequeno Cristo, porque nós somos um. Então, não é um livro, irmão. É uma pessoa. Intercessor não conhece livro. Intercessor conhece a pessoa que está aqui. Não conhece uma teoria, uma doutrina, uma teologia. Ele conhece a pessoa que é a teoria. Amém? Então, eu quero declarar sobre a tua vida fome. Aproveita a fome do deserto. Né? Aproveita esse deserto que Deus colocou todo mundo no deserto agora, meu irmão. Agora, quando Deus coloca as pessoas no deserto, por que ele coloca as pessoas no deserto? Deuteronômio fala assim, olha, eu te fiz passar fome. Eu te fiz passar fome. Para quê? Para ver o que tinha no seu coração. Para ver se você guardaria a minha palavra. E para te fazer entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você está no deserto. Nós estamos no deserto. É hora da gente entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No deserto, o pão caía do céu. É esse pão que você tem que almejar todo dia de manhã. O maná de Deus. O pão misterioso que Deus nos dá. Então, esse deserto, irmão, serve para a gente olhar para cima, porque deserto não dá para olhar para o lado, deserto não dá para olhar para a conta bancária, deserto não dá para olhar para os bens, não dá para olhar para a faculdade. Deserto é lugar de olhar para cima e falar, Senhor, me alimenta. As revelações de Deus durante esse deserto vão te fazer amar a palavra de Deus. Você vai aprender a sobreviver no deserto pela palavra. Você vai ter experiência com a palavra no deserto. E você vai entender que, ainda que você esteja sozinho no deserto, como Jesus estava, e o diabo se apresenta na tua frente, a palavra vai te proteger. A palavra vai te dar vitória. A palavra vai te alimentar. A palavra, irmão. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão passar. Se você quer ser eterno, você precisa se alimentar daquilo que é eterno. Amém? Então se aprofunde na palavra de Deus. Não seja religioso, não seja legalista, não seja um cara que julga os outros pela palavra, não. Seja um cara que faz o que a palavra faz. Ama. Amém? Se você tem muita palavra, você ama. Se você tem pouca palavra, você não ama. Não tem capacidade de amar. Amém ou não amém? E a gente sabe que a intercessão, ela tem uma motivação, é o amor. Então vamos orar. Eu quero declarar um tempo de fome da palavra, irmão.
Porque com a palavra vai vir tudo o que você precisa. Com a palavra vai vir aquilo que você precisa para viver. Você vai sobreviver ao deserto, porque Deus te levou para o deserto para te dar a entender, ou seja, para te dar a revelação da palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra e eu quero declarar, Pai, um novo tempo na vida daquela pessoa que está me ouvindo agora. Esse tempo de fome da palavra comece. Pai, que a tua palavra não seja uma teoria, não seja um livro de cabeceira, não seja um livro para enfeitar uma sala, mas se revela, Pai, para cada um de nós através das Escrituras. Nos ajuda, Pai, a compreender, a examinar a tua palavra. Nos ajuda a ser mais íntimos da tua palavra, Senhor. Coloca a tua palavra no nosso coração, coloca a tua palavra no nosso espírito, Senhor, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós sejamos felizes, Senhor, porque a tua palavra é suficiente, é tudo o que nós precisamos, é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta com mais um assunto de intercessão. Fica na paz. Até mais.